Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos para mais uma aula, de Química para o Enem, no projeto Intensifique Enem aqui do IFPB Campus Campina Grande. E hoje falaremos um pouquinho sobre eletrólise, tá? Dentro do conteúdo de eletroquímica, nós temos duas vertentes, tá? Os dispositivos que realizam reações químicas espontâneas, tá? Gerando energia, que são as pilhas e baterias, e os dispositivos que realizam reações químicas que não são espontâneas, tá? E essas reações químicas não são espontâneas, mas elas são realizadas porque eles recebem energia, tá? Então, enquanto as pilhas e baterias liberam energia para a gente usar, o que nós iremos falar hoje, tá? Que é a eletrólise, ela vai fazer com que reações químicas aconteçam, reações químicas que não são espontâneas, que não acontecem naturalmente, mas que vão acontecer porque vai haver um recebimento de energia, uma energia externa, tá? Para que essas reações aconteçam. Muito bem. Na questão do Enem, que é muito cotidiano, tá? Aparecem questões relacionadas, logicamente, com o dia a dia, Uma das coisas que nós temos hoje é muito comum, todo mundo faz, todo mundo utiliza, são os equipamentos de mídia, E o mais usado é o celular. Eu digo os equipamentos porque atualmente estamos usando outros, Estamos usando microfone, estamos usando tripé, Estamos usando câmeras e outros utensílios, tá? Mas, por exemplo, um celular. O celular você utiliza, a sua bateria que vai reagindo espontaneamente, vai liberando energia, você vai utilizando e uma hora ele para de funcionar. Para você voltar a usar o celular, você precisa recarregar o equipamento. O que você faz? Você tem duas saídas. Ou compra um dispositivo desse aqui, tá? Que é um carregador portátil, que nada mais é do que um acumulador de energia, tá? Ou então você coloca o carregador do celular direto na tomada, na parede de algum lugar. Muito bem. Só que esse aparelhinho aqui, ele também tem que ser carregado antes, de você colocar no celular, tem que ser carregado também na tomada, tá? da energia elétrica de algum lugar. Então, assim, essa reação que acontece para recarregar o equipamento, ela só acontece porque a energia está sendo cedida através de um circuito externo, que no caso é o circuito de energia da sua casa ou de algum lugar, e essa energia que entra no equipamento faz aquela reação química acontecer no sentido oposto ao descarregamento. Então, a bateria foi sendo utilizada, ela foi descarregando, esse é o sentido normal, que a gente chama na química, é a reação normal, espontânea, e quando você coloca para recarregar, é a reação que não é espontânea, que para você fazer aquilo acontecer, você está utilizando uma energia extra, tá? Ou seja, você está gastando dinheiro também, beleza? Bom, uma pergunta que muita gente faz é assim: professor, como é que são obtidos metais, tá? Os metais existem aí na natureza já pronto? Bom, essa é uma pergunta muito comum em química, Muito comum pela população em geral. Minha resposta é: não. Os metais não estão por aí prontos para serem utilizados na natureza, tá? Pouquíssimos metais são encontrados prontos na natureza para extração. A gente pode citar algumas pepitas, tá, de ouro que antes eram encontradas com até facilidade na nossa antiga Serra Pelada aqui no Brasil, tá? Na região ali do Pará, região amazônica. Também aqui na América do Sul, pepitas de prata, ali na região do Chile, na região da própria Argentina, tá? E aí, só fazendo aqui um relato histórico, o nome Argentina, tá? Vem de Argentos, que é terra da prata, o símbolo da prata é AG, tá? Então, na Argentina existem várias coisas que foram nomeadas em alusão à prata, tá? Como Mar del Plata, como, por exemplo, o time de futebol River Plate, tá?
Então, na Argentina, no Chile, ali são regiões que tem bastante ouro, bastante prata, tá? Também é possível encontrar em natura platina, mas só que esses metais, eles são metais nobres, né? Então, é possível encontrá-los no estado de oxidação zero, ou seja, puros, praticamente puros. Na Serra Pelada, os garimpeiros tiravam as pepitas de ouro, batendo com um martelinho na rocha e separando o ouro da rocha de maneira muito simples, mecanicamente. Isso praticamente não existe mais, tá, pessoal? A não ser que haja ainda alguma coisa subterrânea. Mas, assim, do ponto de vista do visual externo, de você ver ainda pepitas de ouro numa rocha, não vai mais acontecer. Infelizmente, mas não vai mais acontecer. Então, praticamente, a gente não tem metais prontos para serem utilizados na natureza. Eles não estão prontos lá, tá? Eu citei aqui 3 que são metais nobres e dificilmente você vai encontrá-los ainda nesse estado. Atualmente, quem quer explorar ouro, prata, platina, só vai encontrá-los agora em lugares mais profundos e esses metais vão estar combinados com outras substâncias. Por exemplo, combinado com alguns sulfetos, combinado com arsenetos, tá? Combinado com teluretos, com selenetos e assim vai, ok? Os demais metais, ferro, alumínio, que são muito utilizados, né? Magnésio, zinco, titânio, tá? E aí, onde é que esses metais, como é que eles são obtidos? Bom, é aí que vamos entrar num assunto muito legal. Vamos falar sobre eletrólise, mas antes de falar sobre eletrólise, como eu estou falando sobre a obtenção dos metais, eu preciso dizer que a obtenção dos metais vem de um assunto que também é explorado no Enem, só que de maneira mais implícita, que é a metalurgia extrativa. Então, rapidamente, explicando aqui, ó. Nós temos a metalurgia extrativa. Muito bem. A metalurgia extrativa é a ciência que estuda a obtenção de metais, tá? Uma ciência muito ampla, tá? E que se divide em algumas categorias. As principais são essas aqui. Nós temos a pirometalurgia. Tá? Nós temos a pirometalurgia e nós temos a eletrometalurgia. Tá? Eu posso dizer que ligada à eletrometalurgia, nós temos ainda uma outra, que é a hidrometalurgia. Muito bem. Professor, e aí, como é que essas categorias se diferenciam? Vamos lá. A pirometalurgia, ela vai fazer a obtenção dos metais através de processos que utilizam calor. Aí piro, né? Vem de piros, tá? Que significa então calor. É utilizada uma fonte de calor, tá? Sobre a matéria-prima, e essa fonte de calor ocasiona reações de decomposição que vai gerar o metal, tá? Muitos metais são obtidos por pirometalurgia. A gente vai abordar mais esse assunto em estequiometria, tá? Basicamente, o Enem traz esse conteúdo na parte de estequiometria com reações químicas, mostrando, por exemplo, a obtenção do ferro, tá? A obtenção também pode acontecer do alumínio, tá? Então, vem sempre no assunto de estequiometria. A hidrometalurgia, como o próprio nome já dá uma dica aqui, ó, vai utilizar meio aquoso
para fazer a separação do metal. Não vai utilizar, vamos dizer assim, literalmente a água. Utiliza soluções aquosas para obter o metal. Mas a hidrometalurgia, ela sozinha, ela não consegue obter um metal de, vamos dizer assim, de pureza elevada, tá? Eu também não vou detalhar porque o Enem não aborda muito, tá? Então, geralmente quando a gente obtém um metal pela hidrometalurgia, ele não sai muito puro, tá? Ele sai com uma certa impureza. E esses cálculos de impureza também são abordados lá em estequiometria. Quando a gente quer a obtenção de um metal com uma pureza de 99,99%, a gente vai recorrer à eletrometalurgia, tá? E aí, a eletrometalurgia vai utilizar uma fonte de corrente elétrica, tá? Para fazer a extração do metal que se quer obter. Então, esse processo, dentro desse processo, é que a gente tem a eletrólise. Dentro desse processo, a gente tem a eletrólise. Professor, qual é a diferença de eletrometalurgia e eletrólise? É o seguinte, a eletrometalurgia é quando você utiliza o conhecimento da eletrólise para obter metais, tá? Mas a eletrólise em si, o processo de eletrólise, ele não é especificamente para obter metais, tá? Então a gente pode utilizar a eletrólise para obter outras substâncias que não sejam metálicas, inclusive substâncias gasosas, tá? Como por exemplo, gás cloro, gás hidrogênio, tá? A gente também pode obter, através da eletrólise, produtos aquosos, em soluções aquosas, como é o caso do hidróxido de sódio, que é a famosa soda cáustica, tá? Que é o hipoclorito de sódio, tá? Então, não é obrigado que na eletrólise você obtenha apenas os metais. Se você utilizar dentro de um processo eletrometalúrgico, então vai atender a eletrometalurgia. Mas quando você utiliza para a obtenção de outros produtos, então a gente chama mais de eletrólise mesmo, tá, pessoal? Ok. A eletrólise, então, é o processo que nós vamos aprender agora. Vamos lá. Então nós temos aí, só revisando, em eletroquímica, dois dispositivos importantíssimos, tá? Que uma reação química ocorre, gera energia, você usa a energia. Beleza? São as pilhas e baterias. O outro, você utiliza a energia elétrica para fazer uma reação química acontecer, tá? E essa reação química acontece lhe fornecendo alguma coisa, tá? Se for no caso de um recarregamento, por exemplo, de uma bateria, ela vai fazer com que sua bateria lá volte a funcionar. Então, aquela reação ela aconteceu no sentido oposto ao descarregamento, ela recarregou, tá? E se for para obter algum metal, a gente vai ter uma eletrólise ou para obter algum gás, tá? Desde que use um sistema que mexa com alguma fonte de corrente elétrica. Tá ok, pessoal? Então a primeira coisa é diferenciar. Pilha, sistema espontâneo, tá? Pilha e bateria. Eletrólise é um sistema que vai fazer uma reação que não é espontânea, tá? A eletrólise geralmente ela ocorre numa célula eletrolítica, tá? Ou então a gente pode chamar de cuba eletrolítica, tá certo? Beleza? O que a gente precisa para fazer uma eletrólise? Bom, primeiro a gente precisa de uma cuba, tá? Desculpe aí se o desenho não ficar claro, mas a gente precisa de uma cuba. Essa cuba eletrolítica, que a gente chama, ou uma célula eletrolítica, ela pode ser, geralmente ela pode ser feita de acrílico, ela pode ser de vidro, tá? Ela pode ser de vários materiais, desde que seja resistente, tá? A sistemas alcalinos, tá? A sistemas ácidos também, e no que não reaja, né? Nem em meios extremos ácidos, nem alcalinos, tá?
também deve ser resistente à temperatura, também é importante, beleza? Existem dois tipos de eletrólise, basicamente, tá? Aquela que você faz utilizando água e a que você faz que não utiliza água. Essa que não utiliza água é um tipo de eletrólise mais antiga, que ainda se usa, né? Existe uma unidade da Braskem. A Braskem é um grande multinacional, né, que é a maior produtora de cloro e soda do Brasil, localizada em Maceió e também em Salvador. A Braskem ainda tem uma unidade dela que ainda funciona com a eletrólise que não tem água, a eletrólise não aquosa, tá? A eletrólise não aquosa, só por curiosidade, é chamada de eletrólise ígnea. Eletrólise ígnea. Tá? Que lembra também a questão do fogo, né? Lembra lá? Ponto de ignição, tá? Ok. A eletrólise mais comum, que mais o Enem aborda, é a eletrólise aquosa, tá, pessoal? O que é necessário para que a gente entenda como funciona uma eletrólise? Vamos lá. Uma eletrólise é feita através de um sistema, uma célula eletrolítica, tá? Ou então uma cuba eletrolítica, tá? Essa cuba, ela vai conter dois eletrodos. Então, eu posso colocar um eletrodo aqui, ó. Dois eletrodos, outro eletrodo aqui, ó. Beleza? Dois eletrodos. Essa cuba, ela tem que estar, no caso, vou falar de eletrólise aquosa, ela tem que estar imersa em uma solução aquosa, ok? Em uma solução aquosa. Os eletrodos, depois eu falo sobre os materiais que eles podem ser feitos, tá? Mas geralmente os eletrodos são feitos com materiais estáveis, que têm uma boa estabilidade, que não sofram corrosão, tá? É muito usado em sistemas industriais, é muito usado eletrodos de platina, tá? Eletrodo de platina. É muito usado também eletrodo de aço inox, tá? Também pode ser utilizado eletrodos de grafite, que é o carbono, né? É o carbono na forma de grafite, tá? Esses três tipos de eletrodos são muito utilizados, tá? Eles são relativamente estáveis. Aqui pode acontecer em alguma eletrólise, e vai acontecer no caso da eletrólise, que o carbono grafite pode reagir com um dos produtos formados na cuba, tá? Mas geralmente se usa aço ou platina, que são metais bastante estáveis. Muito bem. O que precisamos mais aqui é de fio. Temos um fio condutor. Vamos lá. Vamos botar esse fio condutor passando para cá, tá? E esse fio condutor aqui, ó. Outro fio condutor passando por baixo aqui. Desculpa a gambiarra, tá? Desculpa a gambiarra. E o que vai ser importante para uma eletrólise acontecer é a fonte de energia que nós precisamos para poder a eletrólise funcionar, tá? Então, ó, aqui uma fonte. Essa fonte, todo mundo sabe que uma fonte de energia, uma fonte elétrica, ela vai ter um polo positivo, tá? Ela vai ter um polo negativo. Beleza.
E esses fios vão ser ligados aqui nessa fonte. Ligados na fonte, eles podem ser soldados na fonte, ou eles podem ser conectados tipo jacaré. Pode ser soldado na fonte ou pode ser conectado tipo com aquele dispositivo chamado jacaré, tá? Que é um pregadorzinho que consegue conectar. Então aqui nós temos uma fonte de energia elétrica, né? Nós temos uma fonte de energia elétrica. Tá? Quando você liga essa fonte de energia, você estabelece aqui uma diferença de potencial, a gente já sabe disso, né? E dependendo da voltagem que você pode controlar aqui na fonte, qual é a diferença? A diferença da pilha para a eletrólise nesse sentido. Na pilha, a gente vai ter dois elementos químicos, ou duas espécies químicas, que a diferença de potencial é dada no momento que eles vão reagir, tá? Os eletrodos vão reagir. Aqui não. Aqui, os eletrodos, eles são estáveis. Eles não vão reagir de início, tá? O que vai acontecer aqui é o seguinte: como a gente tem a fonte de energia, você pode dizer qual é a diferença de potencial que você quer, tá? Porque você controla aqui na fonte. Estabelecendo uma diferença de potencial, o que é que vai acontecer com esses dois eletrodos? Muito simples, ó. Então, o eletrodo ligado ao polo positivo da fonte estará com deficiência de elétrons, portanto, também positivo. O eletrodo ligado ao polo negativo da fonte estará com excesso de elétrons, portanto, também negativo. Beleza? É agora que vai entrar a questão do que acontece com o que está nessa solução. Tá? Para exemplificar, a gente pode dizer, por exemplo, aqui na solução que nós temos os seguintes íons. Vamos botar aqui um exemplo de uma eletrólise bem conhecida, tá, pessoal? Que é a eletrólise do NaCl. Eletrólise do NaCl, tá? Essa eletrólise aquosa. Rapidamente vou contar a historinha do NaCl aquoso, tá? A maior fonte de salmoura que nós temos no Brasil se encontra nos mares da Grande Maceió, tá? Quem nunca foi em Maceió, aqui no Nordeste, a capital muito linda, muito bonita lá em Maceió, todas as praias fantásticas, recomendo quem puder ir visitá-la depois da pandemia, beleza? Recomendo bastante. Em Maceió existe uma fonte dessa salmoura, né, chamada também de salgema, e uma empresa bastante pujante, que é a Braskem, se instalou lá às margens do oceano, né, e construiu suas instalações. Tá? E ela extrai esse salgema através de uma tubulação. Esse sal vem do oceano, né, de um poço, né? E esse sal chega através de uma tubulação. Tá? Então, esse sal, logicamente, a sua concentração é muito alta, mas é uma substância que está na solução aquosa. Tá certo? Quando esse sal entra na cuba eletrolítica, nós vamos aqui dizer que existem 4 íons. Vamos lá, vamos agora aprender como é que isso vai acontecer. Ó, nós temos os íons sódio. Por quê? Porque esse composto aqui, o cloreto de sódio, nós aprendemos lá no primeiro ano que é um composto iônico. Tá? Então, em solução aquosa, os íons estão o quê? Dissociados. Não é isso? Então, nós temos o sódio, nós temos o cloreto, nós temos o hidrogênio da água e nós temos a hidroxila também da água, tá certo? Esses 4 íons são provenientes da solução
tá? Da salgema que vem então do mar. Muito bem. Quando o sistema aqui, a chave é ligada, o que vai acontecer? Aqui vai ter uma carga deficiente, né, de elétrons e aqui um eletrodo com excesso de elétrons. Automaticamente, esses eletrodos vão exercer uma força de atração no que está na solução, tá? Mas, professor, como é que vai acontecer? Todos aqui vão ser atraídos para os eletrodos? Não. Nem todos vão ser atraídos para o eletrodo. Essa é uma das grandes vantagens da eletrólise. A eletrólise é uma técnica de separação, é uma técnica de obtenção de substâncias puras e ela é altamente seletiva, tá? E como é que a gente vai aprender a fazer esta seleção? É simples, tá, pessoal? A nível de Enem é simples, tá? Essa aula aqui é uma aula para o Enem, então eu vou ensinar em níveis de Enem como é que você vai descobrir para fazer na hora e responder a questão rapidamente. Rapidamente, você vai comparar os cátions que existem na solução, compara com o hidrogênio. O hidrogênio é o padrão escolhido para todos os cátions. É o hidrogênio, tá? Por que o hidrogênio? Porque o hidrogênio é o cátion da água e a eletrólise é aquosa, então o padrão é água. Se o padrão é água, então os seus íons, os íons da água, que são hidrogênio e hidroxila, vão ser os padrões, tá, pessoal? Vamos comparar os cátions com o hidrogênio e vamos comparar os ânions com a hidroxila. E eu vou dizer como é que vai ser a reatividade dessas substâncias. Vamos lá. No polo positivo, eu vou escrever de laranja, tá bom? No polo positivo vai atrair as substâncias que estão com cargas negativas, tá? Pode atrair o cloreto e pode atrair a hidroxila. Aí existe uma informação que você precisa se lembrar. A hidroxila, ela só vai ser atraída para o eletrodo positivo se houver na solução o outro ânion for oxigenado, tá? Eu posso explicar isso depois, numa outra aula específica de eletroquímica, que não seja para o Enem, tá, pessoal? Uma aula normal de eletroquímica. Se aqui fosse um ânion oxigenado, a hidroxila iria ser a preferida para ir para o polo positivo, tá? Mas como a hidroxila está diante de um ânion não oxigenado, que não tem oxigênio, que é um cloreto, tá? Nesse caso, a hidroxila não é atraída. Mas, professor, e como é que isso acontece? Veja bem, a eletrólise ela é seletiva. O eletrodo, cada eletrodo, tanto o eletrodo positivo como o negativo, eles só vão atrair uma espécie. O eletrodo positivo só atrai um ânion e o eletrodo negativo só atrai um cátion. Um dos dois só. Então, o eletrodo positivo só vai atrair o cloreto, porque ele é não oxigenado. A hidroxila não será atraída. Ah, professor, e qual é o caso que seria a hidroxila a preferida? Vamos citar um caso. Se aqui tivesse, por exemplo, um ânion como um ânion sulfato, se tivesse aqui um ânion nitrato, tá? Sulfato ou nitrato, aí esses aqui não iriam ser atraídos para esse eletrodo positivo. Quem iria ser atraído é a hidroxila. Vamos fazer um caso desse depois, tá, pessoal? Hoje, que é a aula introdutória, a gente vai falar de uma reação mais simples. Então, os ânions não oxigenados serão atraídos para o eletrodo positivo. Muito bem. Beleza. Aqui nós temos o eletrodo negativo. O eletrodo negativo vai atrair um dos cátions, tá? Um dos cátions. Qual dos cátions vai ser atraído? O cátion sódio ou o cátion hidrogênio? Aí existe também uma informação que você, aluno que está estudando para o Enem e viu o primeiro ano, vai se lembrar. Quando você estudou o primeiro ano lá, a tabela periódica, e estudou depois a reatividade, tá? As reações químicas inorgânicas,
reações, por exemplo, reação de simples troca, tá? Você aprendeu o seguinte, ó, você aprendeu que no grupo 1 da tabela periódica, que é lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, o grupo 2 que tem berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá? Assim como o grupo 3, nós temos boro, alumínio, gálio, índio e tálio, tá? Vocês aprenderam que esses elementos aqui, eles são bastante reativos, tá? Por conta que eles têm poucos elétrons na camada de valência, tá? Todo mundo lá viu que no grupo 1, eles têm na última camada apenas um elétron. No grupo 2, eles têm na última camada 2 elétrons. E no grupo 13, eles têm na última camada 3 elétrons. Isto torna esses elementos bastante reativos, tá? Com uma facilidade muito grande de perder elétrons. Claro que tem exceções, né? O boro é uma exceção. Ele não perde elétrons assim tão facilmente, mas não vou tratar desse assunto aqui, tá, pessoal? E vocês também aprenderam que os metais que não são nobres, tá? Como ouro, prata, platina, paládio, tá? Cobre, que é seminobre. Esses metais que são nobres e seminobres também eles têm uma dificuldade de perder elétrons. Quem mais perde elétrons na tabela periódica são os metais alcalinos, os alcalinos ferrosos e a família do alumínio, assim como outros metais, tá? Todos esses metais aqui que eu citei, eles perdem elétrons com muita facilidade e, portanto, como eles perdem elétrons com muita facilidade, eles são bastante tendenciosos a continuar perdendo esses elétrons, tá? Apenas os metais nobres e seminobres, eles não vão ter essa facilidade para perder elétrons. Então, aqui no caso, como o sódio já perdeu o seu elétron, ele já está estável, basicamente estável. Ele perdeu aqui o seu elétron, ele tem carga mais 1, né? O hidrogênio também. Só que o hidrogênio, ele é um elemento que, comparado a qualquer metal desses aqui, ele é um elemento que prefere ganhar elétrons. Quando ele se junta a um metal desses, ele prefere ganhar elétrons. Ou seja, ele tem um potencial de redução maior do que qualquer metal desses metais alcalinos terrosos, tá? A família do alumínio, do boro e os demais metais, até chegar nos metais seminobres e nobres, que aí o hidrogênio já não tem essa capacidade, tá? Então, no caso aqui, o hidrogênio, por não estar ainda satisfeito, entre aspas, né, porque perdeu um elétron, o hidrogênio vai ser atraído para o polo negativo, tá? O sódio não vai. O sódio não vai porque o sódio, como ele se sente mais estável, perdendo um elétron, então aqui a sua forma mais 1 já o satisfaz. Tá, pessoal? Eu coloco assim entre aspas, porque na verdade não é uma pessoa, né? Então, esse se satisfaz quer dizer que sua condição é estável, tá? É estável. O que é que vai acontecer agora, professor? Olha só, o hidrogênio H+, está indo para o polo negativo. O que é que o polo negativo tem? Elétrons. O que é que o hidrogênio precisa? De elétrons. Então, o hidrogênio vai fazer o quê? Vai ganhar elétrons, tá? Então, agora, a gente vai saber o que vai acontecer nesse polo negativo. Lembrem, o polo negativo está cheio de elétrons. O hidrogênio está positivo, precisa de elétron. Tá? Então, o hidrogênio vai para o polo negativo para receber esses elétrons que estão lá na sua superfície. Os elétrons estão na superfície
desse eletrodo, porque esse eletrodo está ligado ao polo negativo da bateria, tá? Da fonte de energia. Então, se aqui está cheio de elétrons, o hidrogênio vai receber esses elétrons, tá? Então, o hidrogênio vai receber esses elétrons e a reação vai ser essa aqui, ó. Deixa eu fazer então aqui, pessoal, pode ser? Beleza? Vamos colocar então o que é que vai acontecer com o hidrogênio. Vamos lá. O hidrogênio chega ao eletrodo negativo, o eletrodo negativo tem o que para ele? Elétron. Ok. Ué, professor, fica assim, é? Pessoal, existe essa espécie H0, assim simples? Ó, só existe se for no Sol, né? Uma espécie de radical livre, mas aqui não. O hidrogênio, quando ele recebe elétron, que ele consegue zerar a sua carga, ele geralmente se liga à sua outra espécie, a uma outra espécie igual a ele, para formar moléculas diatômicas, formando o gás hidrogênio, H2. Então, na verdade, aqui serão 2 mol de hidrogênio que recebe 2 mol de elétrons, formando 1 mol de H2. Poxa, professor, então quer dizer que o hidrogênio chega no eletrodo negativo e recebe elétrons. Então quer dizer que esse eletrodo negativo acontece o que no eletrodo negativo? Acontece redução. No eletrodo negativo acontece redução, tá? Nunca esqueçam, onde acontece redução é o cátodo, tá? É o cátodo, é o eletrodo onde vai acontecer a redução, tá? Igualmente na pilha, o cátodo é onde tem a redução, tá? O que vai acontecer no eletrodo positivo? No eletrodo positivo, que está ligado aqui na fonte aqui do polo positivo, vão para lá os cloretos. O que acontece? Se o eletrodo aqui está positivo, ele está deficiente de elétrons, está precisando de elétrons. O que ele vai fazer? Vai capturar, vai roubar os elétrons que tem no isônio. Vai dizer assim, meu filho, eu estou sem elétron e você tem elétrons em excesso, eu vou querer seu elétron. Então aqui, ó, o cloreto vai deixar o seu elétron aqui. Então, ó, o cloreto, que é negativo, que é aquoso, chega lá no eletrodo positivo, o eletrodo positivo tira um elétron dele, ó, se aqui é -1 e eu tiro um elétron, fica 0. Fica 0. E o elétron sai. O elétron vai embora. Sendo que o cloro, quando ele é formado, ele também, quando o átomo de cloro é formado aqui, ó, no seu estado 0, ele também se liga a outro átomo de cloro, formando uma molécula biatômica ou diatômica, tá? Que é o Cl2. Então, na verdade, aqui também são 2 mols de cloreto que vão formar 1 mol de gás cloro e vão liberar 2 mols de elétrons. Então, se aqui acontece uma reação como essa, aqui está acontecendo, nesse eletrodo está acontecendo uma reação de oxidação, porque o ânion está deixando o seu elétron. A oxidação acontece sempre no anodo ou no ânodo. Tá? Muitos professores insistem em querer que o aluno decore os sinais dos eletrodos na pilha e na eletrólise. Eu não vou fazer isso com vocês, tá? Eu não gosto muito de fazer o aluno decorar, tá bom? Tem coisa que realmente a gente precisa, vamos dizer assim, colocar na cabeça e aceitar aquilo ali, tá, pessoal? A nível de ensino médio. Mas eu não gosto de fazer essa memorização com os sinais, porque os sinais, o que acontece aqui na eletrólise é muito intuitivo, muito óbvio.
Quando um eletrodo é ligado ao polo negativo da bateria, da fonte, que pode ser uma bateria, esse eletrodo negativo, ele fica, logicamente, com excesso de elétrons. Se ele está com excesso de elétrons, ele vai doar os elétrons. Então, vai acontecer o que ali? Vai acontecer uma redução de quem receber esse elétron. Então, ó, o hidrogênio vai receber o elétron do eletrodo. Então, o hidrogênio se reduziu. Já esse eletrodo, que é ligado ao polo positivo da bateria, ele está com deficiência de elétrons. Como ele está com deficiência de elétrons, tá? Ele vai tirar o elétron da espécie química que se aproximar dele. Tá? Então, o eletrodo ele tira o elétron da espécie química que se aproximou dele, que no caso é o cloreto. Então, isso é uma oxidação. Tá? Então, a questão dos sinais na pilha e na eletrólise eu acho que é intuitivo. Tá certo? Acho que não precisa você decorar. Bom, e se o Enem perguntar qual é o sinal dos eletrodos, eu considero que é uma pergunta altamente conteudista e não muito, não muito proveitosa, tá? Um autor de uma questão, né, se preocupar em perguntar uma coisa como essa e não perguntar sobre o que acontece, né? Vamos lá. A gente pode aqui somar essas duas expressões, tá, pessoal? Como vocês já sabem, né? Eu vou cancelar aqui os elétrons, tá? Porque eles são os mesmos elétrons, né? E fazer a equação global. A equação global dessa eletrólise é H+, aquoso, mais Cl-, aquoso, dando H2 gasoso mais Cl2, que também é gasoso, tá, pessoal? Balanceando aqui, nós temos então que são 2 mols aqui e 2 mols aqui. Verificando as cargas, tá? Verificando as cargas, nós temos, ó, carga 0, substância simples, carga 0, substância simples. Mais 2, menos 2 dá 0, e aqui 0 e 0. Beleza? O que é que nós temos que pontuar como relevante? A produção de hidrogênio que vai acontecer aqui no cátodo, tá? Aqui vai borbulhar gás hidrogênio e a produção de hidrogênio no cátodo e a produção de gás cloro no ânodo. Na indústria, quando esses gases borbulham, existem os coletores específicos para não deixar esse gás invadir a planta, invadir o pátio da indústria e causar acidentes, tá? Lá na Braskem, o gás cloro formado aqui, ele é rapidamente recolhido, tá? Existe todos os sistemas, vários sistemas de captação desse gás, que inclusive é um gás tóxico, tá? Bastante tóxico, irritante demais, tá? Pode causar até a morte de pessoas. Então, existe um sistema de captação do gás cloro, que é obtido no ânodo, e existe também um sistema de captação do gás hidrogênio, que é obtido no cátodo, ok? Então, esse tipo de eletrólise obtém dois gases muito importantes, porque o gás cloro, é aqui que vem, ó, o gás cloro, ele serve, eu vou dar aqui dois exemplos que vocês vão ver só um pouquinho da importância desse gás. O gás cloro serve para a produção de produtos de limpeza, no caso aí a partir de hipoclorito, né? Então, a gente vai ter produtos de limpeza, tá? Que é formado a partir do hipoclorito. Tá? Esse ano aqui, ó, quando o gás cloro ele reage adequadamente com outras substâncias em outro processo, a gente vai ter a formação do hipoclorito, tá? E aí a gente vai ter duas opções, hipoclorito de cálcio e hipoclorito de sódio. Esse gás cloro também ele entra nos processos industriais orgânicos, principalmente para a fabricação de polímeros. E aí o mais famoso é o PVC, tá? Que é o policloreto de vinila,
PVC que é utilizado em tubulações, tá? Para movimentação de águas, né? Todo mundo sabe que é um cano de PVC, não é isso? Gás hidrogênio é hoje combustível, né, pessoal? Ele tendo um adequado sistema de armazenamento, é um combustível de grande valia, tá? Então essas duas substâncias, tá? Elas têm um alto valor agregado dentro da indústria química. Observem agora que, após a eletrólise, a gente tem dentro da cuba, quando tudo isso reagir e quando tudo isso reagir, a gente vai ter dentro da cuba essas duas espécies químicas, tá? Na e OH. Essas duas espécies químicas dentro da cuba, elas vão ter uma grande afinidade, tá? E elas agora estão sozinhas, né? Entre aspas, deve ter alguma impureza, sempre tem impurezas, tá? Mas elas agora, sozinhas, elas vão formar o hidróxido de sódio, NaOH, tá? Vão formar o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica de grande aplicação industrial. Eu falei que tinha impureza e vou me corrigir. Na verdade, não tem pouca impureza, não. Tem muita impureza, tá, pessoal? Tanto é que esta soda cáustica aqui, ela é obtida, em média, ela sai com uma concentração de 12%. Em média. Tá? Essa aqui, da eletrólise aquosa, lá da indústria, tá? Existe um outro método de obtenção de soda cáustica, que é feita pela Braskem, lá em Salvador, que a soda cáustica lá, ela sai com uma concentração de 50%. Só que esse método utiliza uma cuba eletrolítica que tem um dispositivo de mercúrio, tá? E esse assunto não cai no Enem. Existe um diafragma de mercúrio e não cai mais no Enem. Não é abordado no Enem porque é uma questão mais de química industrial, tá certo? Mas ficou aqui para nós essa informação que é o que o Enem aborda. Na eletrólise aquosa do cloreto de sódio são formados gás cloro no ânodo, gás hidrogênio é formado aqui no cátodo, hidrogênio no cátodo, gás cloro no ânodo e é formado na solução hidróxido de sódio. Professor, quais são as impurezas que podem estar presentes na solução? Impurezas relacionadas à água que veio do mar, tá, pessoal? Então, isso aqui é feito uma purificação segmentada, tá? E também feita várias vezes até chegar no nível de concentração que é vendida para o comércio, tá certo? No comércio, você pode encontrar hidróxido de sódio, tá? Com várias concentrações e em várias granulometrias também, tá? Então, depois ela é evaporada, tá? E ela é precipitada e você pode comprar ela em escama ou em grãos ou em pérolas também. Ok, pessoal? Então, essa é a nossa primeira aula de eletrólise. Eu espero que vocês tenham entendido o mínimo, tá? Porque na aula você desperta, depois você pega um livro, lê e você consegue aprender e consegue realmente ligar os pontos, tá? Então, eu me despeço aqui e vamos voltar na próxima aula com aplicações. Tchau, tchau. Se inscreva, Química de Plantão.